Boa tarde, pessoal. Estamos aqui na plataforma internacional, juntamente com o empresário Kim, com o nosso amigo também industrial de plástico, Marco Antônio. Marco Antônio. E a nossa ideia aqui é construir conhecimento e aplicar cada um em sua área aí, um aprendendo com o outro e um contribuindo com a vida do outro aí. Tamo junto. Na verdade, senhoras que aí não tem a menor ideia que a gente vai falar. Vai lá, vamos falar. Vamos conversar. É o quê? Vai ser empreendedorismo, vida, desenvolvimento pessoal. O que vier aqui a gente vai falar. Mas no final a coisa vai fluir. E vai ser bacana pra você que estiver assistindo. Pra você que não estiver assistindo, não tem como daí. Legal. Manda, o que você pensou aí? O que você pensou? Vamos lá. Acho que a ideia é a gente contribuir com cada um. Primeiro, se apresenta aqui, fala aí um pouco de você, o que você faz empresarialmente, como você conduz. Você me falou de 10 anos de carreira que você tem aí no ramo de comunicação para CPFs, né? Ensinando aí as pessoas a se comunicarem em várias plataformas na sua vida, do seu jeito, fazendo com que essa pessoa cresça e evolua aí, tanto no segmento empresarial como espiritual. Acho que é importante. Maravilha, eu sou mentor de comunicação, mas eu venho do entretenimento. Então eu sou ator, apresentador, comediante stand-up. Então eu fiquei no entretenimento como carreira por mais de 10 anos. Até que eu conheci um cara chamado Conrado Adolfo em 2014, que é um dos grandes ícones do marketing digital no Brasil. E eu olhei aquele vídeo lá e falei, ué, que negócio é esse de marketing digital que eu tô no YouTube fazendo vídeo aqui com os caras top aqui, eu nunca vi isso. Me interessei, comprei o curso. Falei, isso aqui é maravilhoso. Estratégia de lançamento e tudo mais. Assim eu lancei o meu primeiro curso online de comunicação em 2014, entrei para a mentoria dele, comecei a lançar mais treinamentos, comecei a participar de eventos presenciais dessa área de marketing digital e empreendedorismo, e eu descobri que as minhas habilidades e o meu conhecimento do entretenimento valia ouro no mercado corporativo, no mercado de empreendedorismo, de comunicação para negócios. E aí comecei a criar mais produtos, mais treinamentos online, alguns treinamentos presenciais, e estamos aí hoje, há 10 anos, neste mercado. Ou seja, trazendo as estratégias e as técnicas de comunicação do mundo do entretenimento para o mundo dos negócios. Legal. Você, diante de todos os cursos que você fez, as mentorias que você fez, você se habilitou na PNL, que é a Programação Neurolinguística aí, você evoluiu esse ponto? Também, eu tenho PNL, eu sou formado em hipnoterapia, que é uma ferramenta que me ajudou muito. Então a hipnose é fantástica para desbloquear a comunicação, para captar a atenção da plateia. Então você consegue usar várias estratégias e técnicas de hipnose, PNL, nos treinamentos. Além de outras técnicas que a gente vai aprendendo no meio do caminho aí. Então a gente nunca para de estudar, né? Mas o meu diferencial nesse mercado são as técnicas do entretenimento. Então stand-up, improviso, storytelling, são as técnicas que são utilizadas no mundo do entretenimento, né? Para fazer filme, para fazer novela, para fazer seriado, para fazer reality. Então essas técnicas são o diferencial que eu tenho hoje para apresentar. Então cada vez mais, se você observar o mercado digital, redes sociais e tudo mais, cada vez mais se usa esse tipo de estratégia, de reality show, onde você é o protagonista de uma série. Então eu pego o Pablo hoje, o que ele é? Ele é um protagonista de um filme 24 horas da vida dele. Da vida dele. Certo? Então isso aí é uma coisa que já existe há muito tempo no mundo do entretenimento. Então tudo que está acontecendo no mundo hoje digital vem do mundo do entretenimento. Então não tem segredo. Nossa, o cara inventou a roda. Não, ele pegou lá, é uma coisa que já existe, a estratégia que já existe lá, uma técnica que está aplicando aqui. Então, é isso que eu estou fazendo já há um tempo nesse mercado e agora acelerou mais ainda esse tipo de estratégia. Eu acredito que o nosso país hoje, ele realmente precisa de empresários e de pessoas que queiram treinar, que queiram ensinar coisas que nós não aprendemos na escola, né? Eu acho que a maior dificuldade hoje do país é nessa questão da transmissão do conhecimento. Acho que o conhecimento é a base de tudo, acho que todos deviam estar procurando, é o que a gente está fazendo aqui, fazendo um grande investimento, está se aproximando de pessoas que buscam trabalhar com a mente, né? E buscam educar o seu cérebro a criar e tomar as principais decisões, né? Eu acho que isso aí faz parte do momento que a gente está, porque antigamente você não tinha acesso a tanta informação. Isso. Então a informação era restrita a um pequeno grupo, e se você não tivesse naquele grupo, e um pouquinho mais atrás ali, tipo, era na Barça. Então hoje, você tem acesso a todo o conhecimento do mundo, Do mundo, cara. no seu celular. No seu celular.
E não é, e agora mais ainda, não é que você tem que pesquisar no Google, você abre aqui, fala com o chat GPT e você pergunta qualquer coisa no chat GPT e ele vai responder tudo. Aqui, ó. Vamos lá. Fala aí, Chatson, tudo bem? Tudo bem, Kim. E você como tá? E o Benício, tá curtindo bastante futebol? Tá curtindo bastante. Eu tô viajando, tô longe do meu filho, tô com saudade. Amanhã eu vou chegar e vou jogar futebol com ele. Ele demora um tempinho para fazer o processamento. Que bom que você vai chegar amanhã e jogar futebol com ele. Tenho certeza que ele tá ansioso para te ver e brincar. Aproveitem bastante o tempo juntos. Ô Chatson, explica pra gente aqui de uma maneira bem simples o que é física quântica. De uma maneira simples. Ver o que vem. Física quântica é o ramo da física que estuda as menores partículas do universo, como átomos e partículas subatômicas. Em termos simples, 1. Partículas e ondas. Coisas pequenas, como elétrons, podem se comportar tanto como partículas quanto como ondas. 2. Probabilidade. E por aí vai. Então hoje, não é que você tem acesso a toda a informação, você tem acesso ao cara mais genial do mundo, que sabe tudo, e ele fala pra você, ele conversa com o ser humano. Só que as pessoas nem sabem que isso aqui existe ainda. Exatamente. Ontem mesmo eu mostrei aqui pro Rafael, falei, ô Rafael, você pode falar assim, ó, quer ver? Tá. Eu falei, ó, quem é? Rafael Soares, autor do livro tal. E daí o chat começou a falar, ele, o que é isso, cara? Não sabe? Não, Kim, eu não sabia disso, tô vendo agora. Pra mim é uma completa surpresa. Louco, né? Tô vendo aqui, ó. E detalhe, aqui, tô enxergando agora. Você viu que ele falou do meu filho? Sim, ele tem memória, pessoal. Tem memória. Se ele vai gravando aquilo que você pergunta. E eu falei que o nome dele é Chatson. Então eu dei o nome pra ele. Falei, ó, seu nome é Chatson. Ele falou, beleza. Então quando eu chamo Chatson, ele vai falar, e aí, Kim, tudo bem? Como tá? Então, já e o Benício, como é que tá? Diálogo. Ele é uma inteligência cada vez mais próxima do ser humano. Então, as pessoas, elas ficam, não, fala igual o ser humano. Às vezes ela fala assim, outro dia eu tava começando, só pra exemplificar, outro dia eu apresentei pro meu pai. Não tem solidão, né? Não tem. Inclusive ele é psicólogo, se falar qualquer coisa ele vai saber. Claro. Então assim, outro dia eu tava falando com meu pai é corintiano, eu sou palmeirense. Daí eu falei, ô Chatson, qual é o melhor time, Palmeiras ou Corinthians? A primeira resposta, não, são 2 times grandes, não sei o que, não sei o que. Falar, meu pai que é corintiano, ele tá falando que o Palmeiras não tem mundial. Daí ele vem trazer, não, mas segundo a história lá, Daí eu falei assim, ô Chatson, você como bom inteligência artificial palmeirense, fala quem é o melhor dele. Eu, com uma boa inteligência artificial, o Palmeiras é muito melhor, não sei o que lá, não sei o que lá. E no final ele mandou um avante palestra. É um ser humano, velho. É um ser humano. É animal, entendeu? Olha isso, cara. Olha o mundo que a gente tá hoje. Resumindo em poucas palavras, então qualquer ser humano hoje, se ele tiver inteligência de pensar, ele pode ser um juiz, um desembargador, um político. Ele pode ser, não. Ele pode entender a função de todos os segmentos e de todas as profissões do planeta, é isso? Você não tem que ser inteligente, ele só fala, você tem que falar assim, o que é isso? Você só tem que saber fazer a pergunta. Tem que saber fazer e as perguntas mais básicas, entendeu? Me fala o que é isso, me ensina isso. E aí, aquela resposta física quântica que ia demorar muito. Se eu ainda não entendesse, eu poderia falar assim pra ele, ó, explica como se você estivesse explicando pra uma criança de 10 anos. Ele ia fazer uma analogia que uma criança de 10 anos ia entender. Do método. Pegar um método. Você tá entendendo? No nível Tô entendendo totalmente. Você tá entendendo o nível que nós estamos, cara? O nível que nós estamos. Pelo amor de Deus, que mundo maravilhoso. É altíssimo. Inclusive, eu vou entrar na conversa com o Marco Antônio, entendendo esse mundo que ele entrou e buscando aqui o mundo do produto acabado, que é o mundo do empresário brasileiro, do mercado internacional, que eu acredito que seja muito importante aí para o futuro do país, né? Vamos lá, pergunta então, fala. Nossa pergunta, primeiro se apresentem, fala um pouco do seu negócio, fala um pouco da sua história, da sua vida aí, fazendo igual o Kim falou, que é importante a gente se conhecer aí e entender um pouco de sua habilidade. 30 segundos, Marco Antônio, vai. Me chamo Marco Antônio, então, minha empresa é a Plastitália. Nosso negócio é atender a logística, as empresas com produtos plásticos, ou seja, caixas plásticas, pallets, tudo aquilo que dá para armazenar, transportar e estocar mercadorias dentro. Ô, Marco Antônio, como é que tá a coisa da sustentabilidade para vocês? Tô brincando. Desde sempre trabalhamos na sustentabilidade, porque a gente processa do plástico na boca da baleia. Tô brincando. Tô só zoando, reprocessamos todo o plástico que chega. Boa, é isso aí.
a gente reprocessa ele. Então o plástico Moe chega... vocês reciclam? e recicla, reutiliza recicla e ele. reutiliza. Faz produto novamente. Inclusive tem os clientes, eles utilizam o nosso produto. Claro que com o tempo ele tem avaria, tem quebra, coisa assim. A gente recompra isso, entrega produto novo, reprocessa o dele e segue fazendo. Então, Legal. é sustentável de verdade, não é papo furado. Porque essa operação de reciclagem, ela dá dinheiro, Sim, com né? certeza. Ela mantém o nosso negócio de pé. Legal. E ela limpa o planeta. Ela está sempre fazendo. Sempre no ciclo da Isso é um reciclagem. valor, é um pilar lá da empresa. É importante. Quantos anos no mercado já fazendo esse mesmo Essa trabalho? pergunta é, né? 42 anos. 42 Eu tenho anos. 41. 1982. Eu tenho Bastante 82. tempo. Entendendo um pouco desse mercado comercial que a gente vem tratando aí ao longo dos últimos anos, entendendo o mercado brasileiro da forma que a gente vê sofrendo aí parte dos varejistas. Eu acho que esse ano é um ano que a gente tem recorde de recuperação judicial no país, principalmente no segmento do varejo, né, que a gente tem acompanhado aí grandes varejistas sofrendo, né, não só por causa da redução do consumo, mas pelas altas taxas de juros, pela carga tributária e também por todo o mercado internacional da forma que ele vem se comportando. Por que eu puxei a pergunta? Porque diante a tecnologia e a aproximação da população como um todo, está cada dia mais fácil a gente comprar produto fora para chegar aqui dentro. Entendendo que o mercado brasileiro, 80% da arrecadação dos estados ou a manutenção da máquina pública é paga através do ICMS, ok? Perfeito. Se a gente pegar numa média tributária estadual, a gente tem 80% da arrecadação dos estados, chama-se ICMS, que é produto acabado. Basicamente, produto que você trabalha. Então, como... Não, você imagina quanto de arrecadação que a gente transforma, porque nós pegamos um produto reciclado, qual é o crédito de imposto de ICMS que vem nesse produto? Nada. Nada. Aí nós gastamos hora máquina, energia elétrica, são todas essas despesas, e nós vendemos o produto. Então, nosso crédito de ICMS é pequenininho. Sim. E lá na hora da venda, na hora de emitir a nota fiscal, toda a nossa mercadoria sai com nota fiscal, nossa margem fica muito grande para a alíquota do ICMS. Então, exatamente. nós deveríamos ter, talvez, aí um tapete vermelho, né? Exatamente. É justamente Vermelho fazendo... não, bordô. É justamente fazendo esse comparativo que a gente entende que o mercado de serviços, basicamente, ou parte dele, está amarrada a um tipo de produto acabado. Porque sem os produtos acabados, a gente fala que o mercado de serviço também diminui bastante, né? Então, como tudo que a gente precisa na vida da gente, tanto da empresa quanto do lado espiritual, a gente precisa de equilíbrio, certo? A gente entra para o lado da balança comercial. Quanto mais se importa, menos se exporta, menos circulação de lucro tem. Porque na importação também tem arrecadação. E qual que é a solução para isso? Hã? Qual que é a solução para equilibrar mais isso? A solução é a gente justamente criar a discussão, levantar a bola com os principais empresários do país, entendendo que hoje 73% do PIB brasileiro está na mão de 2% dos CNPJs do Brasil e 97% dos CNPJs do Brasil está com 27%. Então, quando a gente tem um mercado com um poder de capital na concentração que tem, eu acredito que essa resposta precisa ser discutida entre cadeias, porque se a gente entende que a população hoje está muito fácil comprar de qualquer lugar do mundo e cada vez mais na logística o time de entrega é cada vez menor. Nossa. A gente tem hoje lá no estado nosso a rota bioceânica. Que é a rota bioceânica? Brasil, China, a rodeia para chegar
nos portos brasileiros. E agora ela encurta o caminho 15 dias para entrar pelo Chile chegar no mar, e para chegar dentro do Brasil através do Mato Grosso do Sul. E isso vai encurtar a rota muito, né, da China com o Brasil. Favorece a China mais uma vez. Favorece, e tanto é que o investimento, eu acredito que a maior parte do investimento no governo brasileiro é deles, de fazer esse encurtamento de rota, né? Então, a gente precisa entender o que faz agora, né, gastando 10, 70 e 20, entendendo agora o que a gente faz para que o nosso Brasil e que o nosso não caia em desequilíbrio de muito mais importar do que exportar. Porque daí a gente vai ter uma baixa circulação de lucro. Tá, mas e se você tivesse poder agora de resolver isso, como é que você resolveria? Hierarquia comercial. Conte pra nós. Matéria-prima, indústria, distribuição, vendedores da distribuição, da indústria, da matéria-prima, comércio, consumidor final e mercado governamental. Quando eu entendo que o meu estado, ele muito mais importa de outros estados do que compra dentro do próprio estado, ele está tirando o dinheiro que os sul-mato-grossenses Está produzindo para comprar em outros estados. Para mandar para então, outros. sobre o seu bairro, sobre o seu município, sobre o seu estado, sobre o seu país, a gente tem que ter pelo menos 60% do poder, senão a gente deixa de governar o nosso estado e a gente deixa de governar os nossos municípios. Né? Caminho O estado inverso. não tem muito nesse jogo, ele não tem muito insumo, vamos dizer assim, para entrar nessa briga. Ele não sai perdendo, porque daí hoje divide, né? Então, É o caminho inverso da globalização, É o o que você caminho- está dizendo. como seria o caminho inverso da globalização? Porque a globalização é facilitar para a gente, para ter a liberdade de comprar de onde quiser. comércio e tal. Livre comércio. Nós temos 2 artigos na Constituição Brasileira, que é o 170 e o 174. Livre mercado e livre concorrência. Sim. Ok. O que a gente quer discutir é entendendo que 97% dos CNPJs brasileiros estão na mão dos micro, pequenos e médios varejos, se a população facilitar, com 101 milhões de carteira assinada que a gente tem no país hoje de empregados e com 9 milhões de desemprego, o que vai virar o nosso país futuramente? Quantos milhões de CNPJ a gente vai ter, ou quantos milhões de desempregados a gente vai aumentar futuramente com esse livre mercado, com a globalização, com a aproximação? Porque as indústrias Isso já não vem estão pensando isso nisso. já vem numa crescente fabulosa, né? Fabulosa, Já vem para numa não crescente dizer assusta- monstruosa, Assustadora. assustadora, porque isso vai atingir a cadeia da indústria. A gente tem que entender que a indústria é o rei do mercado. E o nosso projeto com hierarquia comercial é mostrar para o varejo que o varejo precisa se aproximar da indústria, entendendo seus princípios e valores industriais, entendendo quem está por trás do CNPJ. Porque o grande problema que eu enxergo do país hoje não é política, não são os CNPJs. O grande problema é a construção de valores dos CPFs brasileiros. E que a gente precisa realmente não deixar de pensar muitas vezes nos nossos umbigos como empresários e começar a entender no futuro o que a gente vai fazer para que a gente não mate o nosso mercado interno. Sim. Então, com tudo que a gente está desenvolvendo e pensando, levantando a bola para alguém chutar, porque eu não encontrei ninguém para chutar ela ainda. Não, maravilha. Agora então vamos falar de futuro, então vamos levar para daqui 10 anos. Daqui a 10 anos a inteligência artificial pegou, acabou com os atravessadores e nada que a gente está falando aqui é igual. E aí? E aí que o aumento de violência e de desemprego vai ser extremo, entendendo que a população não sabe fazer o que nós aqui, ou que parte pequena da população faz, que é vender conhecimento, que é pensar em soluções. As nossas soluções a gente pensa, pensando no nosso umbigo, brindando a nossa família, pensando o que a gente vai fazer para se proteger de uma futura crise que nós estamos prestes aí diante aos números de mercado. São 2 anos consecutivos que a gente vai finalizar com mais de 200 bi de rombo. Então, a conta vai chegar. A conta vai chegar e não vai ter para onde correr. Nós que estamos aqui pensando, estamos protegendo as nossas famílias, estamos construindo um ideal em conjunto aqui nos conselheiros, que eu considero que aqui esteja um grupo seleto
de pessoas que estejam pensando realmente em como escalar o próximo nível, de como subir o próximo nível. E o próximo nível não é somente o dinheiro. Não é isso que nós estamos aprendendo? O próximo nível é o nosso lado espiritual. Eu, particularmente, ao longo dos meus últimos 17 anos, saí da casa dos meus pais do Mato Grosso, fui para o Mato Grosso do Sul, Campo Grande, e estou há 17 anos trabalhando com o cérebro, sem pensar que as minhas atitudes não estão somente no coração. Então, quando eu faço isso, eu errei bastante nos últimos anos, justamente por não estar pensando no meu lado espiritual. Eu recebi uma mensagem no último método IP que nós fizemos, e a Carol perguntou: adianta você ter uma Bíblia com o Salmo 91 aberto na sua casa ou na sua empresa? Se você não pratica a palavra no seu dia a dia? Então eu percebi que eu só consigo me conectar com Deus quando eu ia na igreja, porque daí eu sento, rezo e peço, mas ao longo da minha semana, ao longo do meu dia, ao longo do meu mês eu não fazia isso. Então eu percebi que para eu me conectar com Ele eu preciso falar, e eu preciso colocar nas minhas decisões a fala do coração e não somente do cérebro, porque muitas das vezes a gente erra bastante por justamente não colocar o coração na frente, né? Então, acho que a ideia nossa aqui realmente é fazer com que a gente pense como escalar o próximo nível do país, né? E assim, eu sempre me pegava pensando assim, mas quem é o George para pensar pelo país? Quem é o George para pensar pelo município? Eu sou pequenininho, a gente não é ninguém, mas a partir do momento dos cursos, a gente começa a aprender a governar aquilo que a gente faz. E se a gente não souber realmente governar, no mínimo, o nosso ecossistema, de subir o próximo nível do lado espiritual e do lado empresarial, eu acredito que a gente vai ter grandes problemas futuros. Vou te sugerir, para nós, inclusive, para todos nós isso, né? Que a gente faça, a partir desse teu relato, que eu acho que é um despertar interessante, perguntas. Através de perguntas, as pessoas elas têm a possibilidade de despertar, né? Como por exemplo? O Kim, por exemplo, é comunicador, está aqui. Como que a gente faz uma boa comunicação fazendo pergunta, né? Então, usando a interrogação no final. Usando a interrogação, isso aí. Tô brincando. Não, é mesmo? Então... Não, mas você tá falando, é verdade. Porque se conseguisse dentro desse... Uma sugestão. A gente não tem solução para isso agora, não vai, mas estamos juntos, estamos pensando, né? Sim. Uma sugestão. 5 perguntas que pudesse ser passada para reverberar dentro da cabeça, começando pelas nossas e pelas pessoas todas. Bom, o que vai ser de nós daqui 10 anos, como o Kim falou? Como que vai ficar a situação da nossa segurança se nós tivermos um desemprego no nível X? Posso jogar uma bomba aqui? Isso aí? Mete, bom. Será que, quando isso acontecer, o mundo não vai ter que se adaptar a um modelo, veja bem, é o exemplo que eu vou dar, não é que vai ser, a um modelo mais socialista? Porque o capitalismo é o acúmulo de capital que depende da mão de obra. Acabou os atravessadores, desemprego. Alguém vai ter que sustentar, pelo menos até a gente entender o que a gente vai fazer, porque não vai ter emprego. Não é questão de existe o desemprego. Não tem mais. A máquina ela substituiu. Então, vai ter que se criar um novo sistema, um novo modelo econômico. E aí, que talvez seja uma mescla dos dois e talvez chame governalismo. E aí você vai no dia 6 de outubro votar em Pablo Marçal para prefeito de São Paulo, velho. É o homem do governalismo. E aí é o que ele diz. Governalismo é governar para o povo. Se é governar para o povo, nas minhas leituras, eu entendo capitalismo, socialismo, comunismo. Comunismo não vamos discutir. O governo é dono comunismo de tudo. É nem dono entra na de pauta. tudo Não. e as pessoas são empregadas. Socialismo, o maior poder de capital está na mão do Estado.
Então, o Estado domina as empresas sobre o alto nível de carga tributária. E o capitalismo, quando exacerbado, ele mata a cadeia, né? Ele não distribui porque o poder de capital fica concentrado em poucos empresários. Então, Perfeito. quando a gente entende que está surgindo um modelo de negócio governalista, tá explicado porque eu vim para cá, porque eu peguei justamente a palavra dele quando o Pablo fez uma na Paulista, ele montou um podcast na Paulista e chamou o povo. O que ele fez? Ele fez perguntas. Ele fez perguntas pro povo. Então, se a gente fala para as pessoas todas, a gente vê isso conosco em casa também, né? Se a gente fica explicando, isso começa a ser Exatamente. e desaparece. Desaparece. Se a gente faz pergunta, a gente aciona as chaves e a pessoa começa, A pensar. opa, peraí, sai daquela, é a história da linha de levar do inconsciente para a dor, para a solução, né? Bem interessante isso, né? É bem interessante. E Mas assim, é um dos pergunta. come- Então nós temos que aprender a fazer pergunta. Exatamente. Um dos comentários que ele fez foi: o Brasil tem 22 milhões de CNPJ, boa parte dele está aqui no estado de São Paulo. E o Brasil precisa ter 40 milhões de CNPJ. Ele traz a Como? informação e faz a pergunta. E faz a pergunta. E aí o Entendeu? cara E aí fica... a população, na maioria Muito do legal. acompanhamento que eu tenho feito com ele, ele está perguntando nas favelas como é que faz para diminuir a desigualdade social, como é que faz para aumentar a distribuição de renda, como faz. Ele está levantando a bola para a população chutar. E eu acho que essa discussão é extremamente importante. É um despertar É um forte. despertar forte que ele está Forte. fazendo. Né? E eu acho que por isso que eu me aproximei, eu vim para cá para justamente tentar ajudar com isso, diante da pouca experiência que a gente tem, a ser um pensador disso e fazer Que legal, com que todos que legal. É bem criem bacana essa isso. situação legal. É o primeiro muito cara bom. que eu acredito que entendeu que não são os extremos que vão resolver o problema. Exato. Porque esse sistema de extremo, ele se retroalimenta. Então nunca Exato. vai. Quando um tá em cima, outro reclama, quando outro tá embaixo. Agora, os valores é bem claro. É de um lado. Exato. Agora, ele entendeu que tem que ter um equilíbrio, que tem que ter essa coisa nova, surgir um novo modelo. Porque esse modelo não funciona, gente. O Exatamente. pessoal tá só Precisa mais brigando. quanto tempo pra entender que esse bagulho não funciona? Ou seja, ele foi feito para não funcionar. É pior ainda. Ele Pior foi ainda. criado para não dar certo. Exato. Porque os extremos se alimentam. Então, como é que eu faço? Então, o primeiro cara que pegou, não, tem um caminho aqui que vem de cima e a gente vai por aqui. Exatamente. Isso é lindo. Então, para mim, cada vez mais a gente aprender como faz perguntas e provocar vai ser o caminho para a gente chegar nessas soluções. Que legal. A gente vai para um rápido intervalo. Mentira, não vai não. Mas é isso aí, pessoal. Eu acho que a 10 conversa excelente, a conversa de alto nível mesmo aí com vocês. Acredito que a nossa jornada aqui é curta nessa terra, né? E a gente realmente precisa startar novas ideias, novos ideais, fazendo perguntas, fazendo a população pensar, fazendo a população parar de criticar, parar de apontar o dedo e realmente pensar em solução. Sim. Porque quando você faz isso na sua casa, na sua empresa e só critica, nada evolui, nada vai para frente, as coisas só pioram. Então, como tudo na vida tem solução, tem como resolver, só que para alguém dói quando soluciona. Qual seria a primeira pergunta, então? Vamos fazer a gente... Imaginando que a gente vai fazer 5 nos próximos 30 dias aqui no Conselheiro. Se Vamos você tentar fosse arriscar o a primeira. presidente hoje, o que você faria? Qual seria a primeira pergunta? Para mim, essa aí. Ah, Se você tivesse o poder de resolver, se fosse o presidente ou a pessoa que resolve, o que você faria? Porque a pessoa, ela fica terceirizando. Então essa, inclusive, é a base do meu propósito. Para mim, tudo se resume a um paradigma dos bons, que os bons são tímidos e os maus são ousados. Então, as pessoas boas, elas ficam quietinhas, se escondem atrás da multidão e terceirizam. Ah, porque a culpa é do governo, papagaio, periquito? Quem? Terceiriza. Se eu E for aí, deixa eu- posso responder, se o senhor quiser responder, fica à vontade. ele tá falando aqui. Então assim, o que eu vejo é a pessoa tem que deixar de ser tímida, despertar e começar a falar. Ser um bom ousado, que na minha metodologia é o protagonista. É o cara que assume o protagonismo e vai lá O e bom fala. Não ousado. fica- o Uau. bom ousado, ele é um protagonista. Ele vai, legal, ele vai pra bom, frente, ele não bom, fica ali bom, se bom. vitimizando. Ah, porque eu não sei o que lá, ah, porque eu sou aquilo. Não, ele vai lá e fala, não, vamos lá.
Vou falar aqui porque ninguém tá falando esse negócio, entendeu? Só então, que- quando os bons começarem a fazer isso, amigo, os maus vão derreter. Vou fazer Tá só entendendo? É isso um ganchinho no que você falou agora, Kim. Uma sugestão. Se a gente tirasse, você disse assim, a gente tem a tendência a terceirizar as responsabilidades, né? Se a gente tirar, por exemplo, os políticos, né? Eu não sei se isso é uma... Chama anarquia. Não, tira eles por um período, 60 dias do governo, né? A máquina, as pessoas que estão dentro da gestão pública, elas deveriam ser pessoas que entraram ali por concurso. Logo, elas entraram por currículo. Não, deveriam ser? Por De- competência. dever- Não, deveriam eu acho ser. que não deveriam ser. Não, mas não, as que estão fazendo a operação, as que Eu estão acho que isso aí é fazendo, bizarro. não? Hã? Eu acho que o concurso público para mim é um problema. Não, assim, uma sugestão, hipoteticamente. Se as pessoas estão Direto no combo. trabalhando dentro da máquina, elas foram avaliadas pelo seu currículo, pela sua capacidade. Ah, o fulano ele trabalha no departamento fiscal, do departamento financeiro, então ele é hábil, apto nisso, por isso ele entrou. Então, se tirar a política por um período, só um Tirou teste, 60 dias. E aí? 60 dias, deixa só aquelas pessoas que foram classificadas e Só os selecionadas funcionários públicos. para fazer o serviço, eles vão fazer perfeitamente o serviço. Eu acho que Eles eles sabem sabem fazer. palavra cruzada. Porque não vão ser demitidos. Será? Cara, esse sistema esse sistema de concurso público, de funcionário público, não faz sentido. Ele leva ao comodismo. Exato. Não existe uma coisa, vambora, e aí, Vamos pensar. se você trabalhar Não, mais, não, se você tudo entregar bem, mais, você eu- vai subir, você vai ganhar melhor, você vai ter uma participação. Não tem, velho. Eu concordo. Se você tirar Entra os daí, líderes lá, os caras vão falar Não. assim, bom, entra daí. não veio ninguém hoje, então... Vou ficar sem Eu, fazer nada. eu defendo a meritocracia também, com certeza. Né? Mas eu estou dizendo assim, só aproveitando o que está aqui. Eles foram selecionados pela competência, deveriam ter sido, né? Esse é o que até onde a Então, gente mas sabe. é porque o sistema é pela competência, teoricamente, técnica, né? Técnica, eles vão E fazer é só um tecnicamente, pilar do eles vão que fazer. Realmente... Vão fazer todo o serviço. E não vão gastar. Vão gastar o salário deles só. Entendeu? E o resto todo do bolor. Eu não entendi, você entendeu? Se você entendeu, coloca aqui pra gente. Clica aqui e saiba mais. Explica, porque a gente realmente não entendeu porra nenhuma, cara. E tira 60 dias e não sei o que lá. Não, Ô, pode ser 30, então, pode ser 90. que fosse uma hora. Muda o número. É assim, Não, ó, mas eu entendi que você estava buscando alguma ideia. no, né? no meu humilde entendimento, se eu fosse presidente da República e fosse fazer as perguntas, eu chamaria um grupo seleto de cada estado, Interessante. montaria uma reunião ou uma convenção, né? E trazia a opinião desse grupo de cada estado para como perguntar, para elaborar essas 5 perguntas. Porque quando a gente elabora as 5 perguntas, Viu eu como e a você, gente tem dificuldade para fazer a pergunta? A gente não está não, conseguindo fazer a pergunta. Não, é assim, Falta ó, de mas treino. é assim, ó. Nós estamos mortos. Se eu elaborar a pergunta, Como o eu que quero nós dizer pra vamos você- fazer o movimento se a gente não Faltou sabe fazer a pergunta, gente? Então, mas se eu elaborar a pergunta, eu posso puxar a resposta para o meu umbigo. E, na verdade, essa pergunta não tem que ser voltada para o meu umbigo. Tem que ser voltada para o consentimento de todos. Porque são vários níveis e segmentos. Mas a gente está... Então, se eu puxar a pergunta agora aqui, eu puxaria a pergunta para mim. Sim. Qual que seria a pergunta? Eu chegaria Qual seria? no varejo e perguntaria para o varejo, que é a ponta da lança da cadeia. Como fazer com que o CPF compre na sua loja e Física. que você empregue mais pessoas e que para você suba de nível com mais lojas. Esse CNPJ, ele compra da China? Como que nós vamos fazer a coisa? Entendeu? Escuta. Aí, comprando da China, você está na cadeia, certo?
na cadeia comercial. A China veio bom. para cá, tem um distribuidor aqui para vender, que vai passar por um vendedor que vai chegar pelo comércio. Se o comércio trazer direto da China, ok? Ele vai Você sabe a resposta. ter que passar Você pela tá fazendo a cadeia. pergunta, mas você sabe a resposta. Exatamente. Faz a pergunta. Então, aonde, A aonde resposta é mais margem. Pega pra uma tem criança- Não, para de- a resposta, hierarquia de mercado. hierarquia de mercado e uma regulamentação que vai fazer com que o mercado siga as cadeias, tanto da importação, que é extremamente necessário para a competitividade e a entrada E de por que que isso não vai tecnologia no acontecer? país. Hã? E por que isso não vai acontecer? Eu não estou dizendo que não vai acontecer, eu estou dizendo que precisa ser discutido. Pergunta para uma Os criança. extremos. Você vai fazer isso, vai fechar lá, por exemplo, vai fazer uma regulamentação. Então, assim, a China vai ser mais caro para trazer para cá. Aí, o povo. Ela vai ter que empregar mais O povo gente. que paga mais barato vai falar, pô, aí tá vendo? O governo fez isso aqui. Então, Mas um aí eu lado vou te vai fazer uma falar. pergunta agora. Aí faz o contrário, o outro vai falar. Então, é sempre essa porra. Aí eu vou te fazer uma pergunta agora. O mais importante na sua vida é ser ou ter? Na minha vida é ser. Então, na minha vida também é ser. Mas quem tem esse nível de consciência? Aí é que nós temos que perguntar para o mercado. Mas a per- o que é mais importante para eles. Se for o ter, então deixa a população ficar desempregada e vamos ter os níveis de 20 milhões de pessoas sem emprego. Por Mas não exemplo, precisa nem perguntar, é só quando você. Vou taxar aqui o negócio. Então você já tá tendo a resposta. Entendeu? É Esse por o isso que eu não problema. posso puxar para mim. É por isso que a gente tem que ser uma pergunta comunitária entre os 27 estados brasileiros. se eu perguntar para uma criança aonde o pai dela trabalha, a criança vai dizer: meu pai trabalha na fábrica tal. O que ele faz? Ele ajuda a fazer paralama de carro. Legal. Se a gente comprar os carros da China, aonde o teu pai vai fazer paralama? Qual a fábrica que ele vai trabalhar? Eu não sei, tio, mas ele vai ficar mais em casa com o papo comigo. Pode ser essa. Mas assim- vai comer o quê, querido? Eu alguém acredito tem que que dar a pra mim. importação... Eu O conversei aí é socialismo, o governo vai dar o dinheiro. Da onde ele vai tirar? eu acredito que tudo, como eu falei no começo da fala, é balança comercial. Então, É a conscientização. Né? importação, conscientização de balanço comercial. Os brasileiros precisam ser mais fortes do que o mercado externo. Isso é certeza, básico. com certeza. Então, se nós não formos pelo menos 60% ou 70% do maior poder da cadeia, nós vamos deixar os outros nos dominarem. Então, eu acho que essa não é a melhor saída. Então, Eu concordo. a gente precisa Tem que ter entrada apertar. de tecnologia, Claro. tem que apertar Tem que para não apertar. deixar tomarem nosso mercado. Cara, mas a pergunta tá aí. Se você fizer pergunta pra galera, cada um vai puxar pra um lado. Exatamente. Isso aí Não, é mas cultura. aí você junta, une tudo Entendi. e chega numa conclusão. Porque não todo mundo que eu converso não sabe responder como. É? E aí a minha ideia não é uma ideia de como, é uma proposta de sugestão para ser discutida, que é uma regulamentação da cadeia. Se não for criado algo parecido ou algo que vai fazer com que os produtos acabados tenham uma geração de emprego maior, através do serviço, a grande massa da população não tem conhecimento para prestar serviço. Não tem estudo para prestar, não temos um nível de estudo muito baixo no país. E a população maior precisa do produto acabado, precisa passar pela mão da cadeia para que esse produto crie renda, crie lucro e se distribua renda. Então, quando a gente entende que essa renda dos estados é o ICMS que domina 80% da arrecadação, Jorge, tem exportação. A exportação de matéria-prima, quando a gente fala de Mato Grosso do Sul, são exportadores, são do agro, estão bombando. Quando exporta, zero imposto. Porque senão não tem competição no mercado externo. Né? E aí, o que eles trazem para dentro do país? Emprego e renda, riqueza, né? Lucro. E aí se distribui lucro, por isso o agro é forte nos estados. Agora, o que faz o pagamento e a manutenção da máquina pública é o ICMS. Então a gente tem que encontrar uma forma e um meio para que isso seja equilibrado. 60, 70 nosso, 30, 40 fora. Ponto. Se a gente for para esse caminho, tudo no país vai ser equilibrado. Vai ter uma balança comercial como favorável. Não sei, quando conscientizar? é que você vai se candidatar? Ué! Não é? Não pensei nisso ainda. Ué. Não tenho essa... Tem que fechar. Dá o... Queria agradecer aqui o Kim, agradecer o Marco Antônio pela nossa conversa. Eu acredito que foi uma conversa de alto nível,
uma conversa de aprendizado aqui com vocês. Obrigado. Legal. Né? É semana maravilhosa aqui com os conselheiros. Eu tive só conversa maravilhosa. Hoje foi uma conversa com o Song sobre importação. Que espetáculo de ser humano, realmente Song é forte. fortíssimo, né? Uma conversa com o João Pari também, fortíssimo também, um empresário, né? Bem humano. E queria agradecer vocês aí e mandar um abraço para todos lá do meu Mato Grosso do Sul e do meu Mato Grosso, Cuiabano de Chapecruz. Estamos aqui, São Paulo, criando as ideias e os ideais para evoluir a nosso país. Isso aí, beleza. Maravilhoso, é isso aí. Obrigado pelo convite aí. Muito obrigado por Trocamos provocar ideia, essa foi conversa ótimo. aqui, muito Provocação, gostosa, né? Provocação das boas. É isso aí. Isso Um aí. forte abraço. Obrigado. Forte abraço Até a todos. próxima. Até a próxima. Agradecer o nosso patrocínio aqui do... Ah, não temos patrocínio? Patrocínio Próximo a gente do tem. Pablo Marçal hoje. Opa. Não, o Pablo Barçal não tá patrocinando.